Bom, vamos abrir as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 40, vamos ler do versículo 28 em diante. Então, Isaías 40, a partir do versículo 28. Vamos lá. Versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia às pessoas que estão nos visitando e bom dia para todos que estão nos assistindo. É sempre um privilégio, irmãos, poder estar junto com vocês para cultuar o nosso Deus. E é sempre com muito temor e tremor que eu me coloco, assim como meus irmãos aqui na frente, para ser o mensageiro do Senhor nesse dia, nessa manhã. Irmãos, só um pedido de oração. A Laura chegou para mim e pediu para que a gente pudesse orar pela Cibele. O Alexandre, eles não estão aqui hoje, né? A Cibele está com uma enxaqueca. E mediante a um pedido de oração, peço que você possa anotar. E quando alguém pede para que nós oremos, nós oramos, amém? Então vamos orar, incline sua cabeça. Santíssimo Deus, Senhor, o Senhor, Pai, que sabe de todas as coisas, o Senhor que é o Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti, Pai, primeiramente, Senhor, para Te agradecer pelo privilégio de termos acordado hoje, o privilégio, Pai, de termos tomado café, o privilégio, Senhor, de estar com nossas famílias, de ter saúde, o privilégio, Senhor, de ter essa esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, que nós estamos rendendo culto de louvores ao Senhor. Amado Deus, nós te pedimos que o Senhor possa estar à frente, Pai, dessa mensagem, que seja a sua palavra e não seja a palavra de homens, mas sim a palavra do Senhor, que ela possa edificar a sua igreja e entrar, Pai, no nosso coração como a espada da sua palavra. Senhor, também te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar com a Cibele, que o Senhor possa estar abençoando ela, Pai, ela está com uma enxaqueca, Senhor, e por sinal terrível, que o Senhor possa, Pai, segundo o seu propósito, a sua vontade, trazer a cura para ela. E de tantos mais irmãos, Pai, que estão necessitados do nosso meio. Senhor Deus, nós confiamos no Senhor e descansamos no Senhor, hoje e sempre, e é em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Irmãos, a visão hoje que eu gostaria de trazer, segundo a palavra do Senhor, é que nós somos dependentes de Deus. Você tem parado para pensar sobre isso? Sobre a sua dependência do Senhor? No mundo, e quando eu falo no mundo, se fala muito da independência. E a independência, ela é o contrário, né? Quando nós falamos que somos independentes, nos parece algo bom. Nós ensinamos nossos filhos de pequeno em nossas casas a eles terem autonomia. E isso é correto, né? E se você não está ensinando o seu filho a ter autonomia dentro da sua casa para que ele possa fazer algo correto, e você acolhe e faz tudo para ele e não deixa que ele tenha a sua experiência para que ele tenha a sua independência, você não está ensinando ele a escovar o dente,
você não está ensinando ele a tomar um banho, a preparar o próprio alimento, aí nós estamos errando. Nós estamos sendo super protetores e não estamos deixando que ele amadureça. Então, trazendo numa esfera humana, numa esfera lógica, é natural que nós requeremos, né, que nós ajudamos os nossos filhos a serem independentes. Nos parece algo bom. No nosso trabalho, você quando entra num ofício, numa profissão, e geralmente nós entramos sem saber, nós colamos ali com uma pessoa que vai nos ensinar, não é isso? E nós estamos junto com aquela pessoa e ela vai nos ensinando o ofício e logo nós vamos largando a mão daquela pessoa e nos tornando independentes. E começamos a dar os frutos ali no trabalho de forma independente. Isso não parece ser uma coisa boa, e é justamente uma coisa boa. A independência dentro do mundo físico, né? Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa. A independência financeira, quando você já está dependendo do seu trabalho, já não está sendo mais sustentado pelos seus pais, não é isso que nós corremos, né? Não é para isso que nós crescemos, desenvolvemos, nós estudamos, nós trabalhamos, para que nós possamos ter a nossa família, assim como a palavra de Deus fala, né? Que o homem deve deixar pai e mãe, ter a sua mulher e ser uma só carne. Trazendo uma independência, uma desvinculação, você é desvinculado, né? Da sua dependência familiar. Inclusive, isso é um grande problema dos pais, nós pais, é que muitas vezes nós não cortamos nosso cordão umbilical, né, dos nossos pais, e nem os pais dos filhos, né? E isso impede o amadurecimento, impede o crescimento. Então, muitas vezes, a nossa independência no mundo, ela traz amadurecimento. Vocês concordam? A independência do mundo, quando você está independente no termo físico, no seu trabalho, né, na sua casa, que você organiza suas coisas, você vive sua vida de forma ordeira, ela te traz crescimento. Mas trazendo essa visão, irmãos, para a palavra de Deus, não é assim. As coisas espirituais, as coisas de Deus, ela vai na contramão das coisas da carne, das coisas da terra. Não existe independência espiritual. Pensa sobre isso que eu estou falando. Não existe independência espiritual. Porque é requerido que você esteja aqui reunindo com os irmãos para cultuar o Senhor. Por que você não pode ser um cristão independente? Certa vez alguém chegou para mim, um rapaz que eu conheço, e ele falou que ele era um cristão sem fronteira. E eu fiquei pensando, o que seria esse cristão sem fronteira que ele está falando? Será que é um novo movimento? E aí eu perguntei para ele o que seria isso, e ele comentou que ele não precisava se ligar à igreja, a doutrina nenhuma, que ele tinha a própria forma de servir a Cristo. E eu falei com ele, não, isso não está certo não, senhor. Não é isso que a palavra de Deus traz, não. Não existe essa individualidade em Cristo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E quanto mais você depende do Senhor, ao contrário do mundo, da visão terrena, quanto mais você depende do Senhor, mais amadurecido você está. Você consegue entender como é o contrário? A independência do mundo traz um amadurecimento físico. Você trabalha, você está uma pessoa independente, um adulto, né? Mas a independência espiritual, ela vai destruir a sua vida. A independência espiritual vai levar você para o inferno. Nós temos que ser e nós somos dependentes de Cristo. Amém? Em Isaías aqui, novamente, Deus se comunicava com o seu povo através do profeta. E essa era a visão que Deus tinha colocado e a forma que Deus trabalhava no Antigo Testamento. Deus falava com o seu profeta e o profeta anunciava ao povo. E o povo de Israel, assim como nós, eles necessitavam de um Salvador. Nós dependemos de um Salvador. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus.
quando nós falamos todos nós, é geral, é nós que estamos aqui e as pessoas que estão lá fora. E essa carência é da nossa parte e das pessoas que estão lá fora, trazendo a um ponto só, a misericórdia de Deus. Aceitar um Salvador, depender de um Salvador, é algo que nós carecemos. Você está passando um apuro, pensa, um apuro qualquer, e chega alguém e te resgata daquele apuro, que seja passando uma necessidade, fome, que seja uma necessidade ali de socorro. Quando chega uma pessoa e te resgata, nós somos gratos, né? E nós necessitamos daquilo naquele momento. É muito fácil, irmãos, aceitar um Salvador. Quem não quer um Salvador? Quem não quer alguém que nos tire? Quem não quer ser dependente de um Salvador? Acredito que todos, né? Mas é muito difícil aceitar um Senhor. É muito difícil aceitar o Senhor. Porque para aceitar um Senhor, nós vamos necessitar de sujeição, de estar sujeito. Logo, nós vemos duas faces de uma situação. Nós somos dependentes de Cristo Jesus, dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não queremos nos sujeitar a Ele. E como Ele pode ser meu Senhor, se eu não estou sujeito a Ele, à vontade dEle? E aqui, quando você vê o profeta falando, que ele vai aí do 28, mas se você pegar o contexto, novamente o povo de Israel tinha se desviado, não estava mais sujeito à vontade de Deus. Deus estava mostrando para eles que eles perderam essa dependência, perdeu-se a dependência deles para com Deus por causa da falta de sujeição deles, a falta de obediência. E ele estava carecendo que agora de um Salvador, assim como nós, mas também estava carecendo de obedecer, de estar sujeito. E essa sujeição que Deus vem trazendo, que eu tenho que ter, que você tem que ter, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Ao contrário de um Salvador que vem suprindo uma necessidade, de algo que você está necessitando naquele momento, a sujeição é uma decisão. Você precisa decidir, irmãos. Eu preciso decidir em obedecer a Deus. E trazendo uma esfera universal, e esse texto é maravilhoso, lá fala no 28, né? Isaías 40, 28, fala aí. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Deus não é homem, irmão. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não se cansa. Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar quantas vezes for necessário. Enquanto você está vivo, a sua esperança, a sua dependência, ela é de Deus. Você precisa realmente estar conectado com Ele. Você precisa estar dependendo dEle. E não vai ter um momento que Deus vai se cansar. Se você se prostrar diante dEle, Deus não se cansa, irmãos, de te resgatar. Vamos trazer mais um pouco. Ele fala no 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Quando a gente está cansado, né, de lutar, quando você já não tem mais energia para lutar, Ele te fortalece através dessa confiança, através do poder dEle. Porque Ele não é homem, Ele não se cansa. Mas nós nos cansamos, né? E Ele vem trazendo aí a referência que nós temos, quando nós falamos jovem, é que Ele traz o jovem é energia, né? O jovem tem energia. Então olha só o que Ele fala. E os jovens se cansam e fadigam, e os moços se exaustos caem. Então por mais que muitas vezes você pode confiar na sua juventude, na sua vitalidade, na sua força, uma hora você vai cansar, uma hora você vai cair, trazendo a visão que você por algum momento pode se achar bom demais para depender de Deus, porque você está pensando na independência das condições físicas. Você agora chegou num ponto que você não precisa mais dessa dependência em Deus e começa a querer fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Esse é o passo para que você caia.
E ele traz essa visão. Agora no 31, ele vem o desfecho, né? Que é maravilhoso. Ele fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é quando nós dependemos do Senhor, quando nós descansamos no Senhor, quando você abaixa a sua guarda, né? Quando você para de querer fazer as coisas pela sua vontade, pelas suas forças, quando você decide se render ao Senhor. E é isso que o profeta está trazendo aqui para o seu povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. E isso serve para nós, né? A dependência do homem a Deus, ela é fundamental. E voltando um pouco, eu peço que irmãos para que nós possamos ver realmente essa condição do povo de Israel. Todos nós conhecemos, e graças a Deus é bom a gente estar trazendo à memória a palavra do Senhor e toda essa visão que Ele está trazendo aqui, porque não é algo novo que você está ouvindo, graças a Deus, é algo que sempre está sendo repetido, mas há uma necessidade, irmãos, de você ouvir novamente tudo isso. E eu também, há uma necessidade de eu ouvir isso. Irmãos, vamos lá para Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele teve que ter uma total dependência do Senhor, porque no deserto não tinha como plantar, não tinha água, então eles tinham que ter uma total dependência do Senhor, eles tinham que esperar no Senhor. Mas novamente a gente fala, a sujeição do povo era muito difícil. A palavra de Deus traz que eles eram um povo de dura cerviz, né? Era muito difícil eles estar sujeito, eles obedecer. E trazendo para hoje, irmãos, para nós também é a mesma coisa. É difícil nós nos sujeitarmos à vontade do Senhor, de forma a obedecer Ele em todo momento, de ter essa conexão de obediência. Mas Ele tem suprido a gente em todas as coisas, e é fácil a gente receber o que Deus está mandando para a gente, como coisa boa, mas é muito difícil estarmos sujeitos a Ele, a fazer o que Ele quer que você faça. É muito difícil. E essa passagem eu acho muito interessante, é Êxodo, no capítulo 15. Olha para vocês verem. Êxodo, no capítulo 15, a partir do verso 22. As águas amargas se tornam doces, né, pelo poder de Deus. Olha o que ele fala aqui, a palavra de Deus. Êxodo 15, 22. A palavra de Deus fala assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Olha a dependência. Moisés clamou a quem tinha que clamar. O que mais que ele poderia fazer? Clamar ao Senhor, né? E ele fala aí, né? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha o poder de Deus. As águas amargas, aquela multidão com sede, e o desespero batendo. 3 dias ali, irmãos, que eles tinham saído, imagina? E a água, essa escassez de água, e novamente vem a dependência. Eles estão dependendo de uma ação de Deus. E aí as águas se tornaram doces. E ali o Senhor lhes deu o estatuto e uma ordenança, e ali os aprovou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Irmãos, Jesus, ele supriu, Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? No caso aqui, Deus,
ele supriu aquela necessidade deles. Só que Deus colocou algo para que eles se sujeitassem. Eles precisavam se sujeitar. Deus aliviou a sede deles. Deus deu água para eles. Deus salvou eles de morrer de sede no deserto. Mas Deus colocou algumas coisas para que eles pudessem se sujeitar, para que eles pudessem observar, para que eles pudessem não perecer no deserto. E aqui você vê que existe essa dependência pela condição que eles estavam, a condição no deserto, e aqui você vê a sujeição, porque Deus pediu para que eles pudessem obedecer. E aí, trazendo essa visão aqui, quando a gente lê todo o Antigo Testamento, a dificuldade do povo e a nossa dificuldade de obedecer. Nós necessitamos do Salvador, mas nós temos dificuldade em ser sujeito, né? Em ser submisso ao Senhor, em obedecer. E aí, irmãos, nós trazendo essa visão toda agora, indo para o Novo Testamento, eu peço aos irmãos que possam ir até João, no capítulo 15. O Evangelho segundo João, no capítulo 15. E essa visão, irmãos, que nós estamos passando hoje, é que realmente nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos da nossa dependência em Deus. Não existe independência espiritual, não existe independência espiritual, e que nós estamos ligados com Deus e devemos estar ligados com Ele, e quanto mais você depender de Deus, mais maduro você está. Então é essa visão que nós somos. João, no capítulo 15, a partir do verso 1, olha o que a palavra de Deus traz sobre essa unidade e essa dependência nossa de Cristo. Lá fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Esse fruto, irmãos, é a sujeição. Esse fruto é a obediência. Esse fruto é você observar a palavra. Nós precisamos dar esse fruto. Então nós estamos ligados a Jesus, mas precisamos estar sujeito à sua vontade, para que nós possamos dar o fruto esperado. Olha o que ele fala aí, né? E aí ele continua: todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Nós precisamos, irmãos, obedecer e seguir atentamente a palavra do Senhor, para que possamos ser limpos em atitude, em ação. É a nossa sujeição a Deus. E permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. O que seria esse permanecer em Cristo? Seria só eu vestir uma roupa bacana e vir reunir com os irmãos, cantar os hinos, tomar da ceia, fazer minha oferta, ir embora e não fazer diferença nenhuma na minha vida? Será que é isso que é permanecer em Cristo? Será que quando eu estou lá fora do mundo e não estou conectado com a ideia da vontade de Deus, às vezes eu tenho dificuldade de vigiar até a minha própria palavra, o que eu tenho falado, né? E sai palavras torpes da nossa boca. Muitas vezes nós nos pegamos amaldiçoando pessoas, desejando mal por essas pessoas. Será que é essa a permanência que Jesus está esperando de mim e de você? A permanência em Cristo, e Ele nos chama de amigo, nos chama de próximo, é aquele que ouve e obedece à palavra. Aquele que ouve e obedece à palavra está se sujeitando a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a vontade humana é saciar
a nossa vontade? Por que que eu vou me desculpar? Por que que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal, irmão? Que motivo você tem para poder respeitar o seu marido? Que motivo você tem para amar, né, a sua esposa? Assim como o João está trazendo para nós e trouxe hoje esse texto. Que motivo você teria se não for a sua sujeição, se não for você abaixar sua cabeça e ficar debaixo da poderosa mão do Senhor? É justamente essa visão que eu gostaria de trazer. E para que nós pudéssemos finalizar, irmãos, graças a Deus pelo privilégio, assim como você, nós temos, de ler a palavra do Senhor e poder meditar profundamente sobre ela. Irmãos, não há um exemplo maior de sujeição do que o nosso Jesus. Não há. Você pode pegar a Bíblia toda. Não há. A Bíblia fala que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Irmãos, é uma escolha. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de quê? De servo. O servo está sujeito a quem? A seu Senhor. Tudo que Jesus falou e tudo que ele falava, ele ouvia direto de quem? Do Pai. Então, o nosso maior exemplo de sujeição, de uma pessoa que abaixou a sua cabeça, a pessoa que decidiu realmente servir, independente de qualquer coisa, ele decidiu servir, e serviu até a morte de cruz, uma morte dolorosa. O nosso maior exemplo é Jesus. E ele traz para nós, e ele é nosso maior exemplo em todas as esferas, né? Eu só estou ressaltando essa questão da sujeição. E por que que Jesus, que é o meu Senhor, ele se sujeitou, e eu não consigo me sujeitar? Eu não consigo abaixar a cabeça. Eu não consigo tomar uma decisão que Deus quer, porque o meu ego, o meu orgulho vai na frente. E eu quero um Salvador, mas eu não quero um Senhor. Irmãos, como Jesus vai ser o Salvador se ele não é o seu Senhor? Não tem como. Vamos finalizar, irmãos. Está em João, no capítulo 8. Volta um pouquinho aí, por favor. Como sempre, eu acho muito interessante a ousadia, a nossa ousadia e a ousadia humana de se contrapor contra Deus, de querer, por que que Deus fez aquilo, por que que Deus fez aquilo outro, e começar a julgar as decisões e o que Deus, a forma que Deus quis trazer. Nós, humanamente falando, não temos condição, irmãos, de assimilar o porquê que Deus faz as coisas, porque nós pensamos como homem, nós não temos condição de pensar como Deus. Então quem sou eu para julgar e falar por que que Deus está fazendo daquela forma? Por que que Deus permite que alguém está doente? Por que que Deus permite que alguém morra? Quem sou eu e quem é você, irmãos, para poder confrontar a Deus nesse sentido? O que nós temos que ter é a nossa sujeição, é acatar e fazer a vontade dele, e saber que ele está nos segurando, que ele tem cuidado de vós, assim como tem cuidado de mim. Mas aqui, quando você vê no capítulo 8 de João, os doutores da lei, aquelas pessoas que ensinavam a palavra, as pessoas que retinham as escrituras, aquele chamado povo de Deus, o que estava à frente do povo, religiosamente falando, eles tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus, e nós sabemos muito bem disso, isso sempre é falado aqui, por causa da visão humana. A visão humana impede, porque as coisas espirituais vêm de encontro, né? É na contramão. A independência pessoal no mundo, ela leva ao crescimento, mas não existe independência espiritual. Todos nós precisamos depender do Senhor. E aí ele traz, nós não vamos ler, porque não vai ter tempo, quando você pega do versículo 31 até o 47, Jesus está ali, ensinando a sua palavra e mostrando para aquelas pessoas como eles deveriam estar sujeitos a Ele, como eles deveriam estar sujeitos ao Espírito Santo, a Deus, e estava havendo um conflito, né, dos doutores da lei com Jesus, né, assim como nós lemos muitas vezes.
E aí, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, ele fala aí, né? No 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se você permanecer na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Nós estamos falando de um discípulo e de um mestre, né? Ele também é Salvador, mas nós estamos falando que Jesus também, ele é nosso mestre. E nós temos que estar sujeito ao mestre. Como você pode ter um mestre, sendo que eu não obedeço o que ele faz? Eu sou mestre de mim mesmo, então, ué? Então você não tem mestre nenhum, não, ué? Se você não está sujeito ao que ele está falando. E para que nós possamos ter esse mestre, de forma a nos sujeitar, ele fala que nós devemos o quê? Permanecer, obedecer à palavra. Esse é o ponto que ele está trazendo. A nossa submissão está em obedecer à palavra. Independente do que aconteça, a sua luta é obedecer à palavra de Deus. E aí ele vem trazendo essa visão. E aí, nós vamos lendo tudo, ele vem trazendo um contexto maravilhoso sobre isso, e vai para o 34. A palavra de Deus fala assim, ó. Jesus trata com eles, né? É melhor a gente ler, para a gente trazer essa visão do 31. Não vou ler tudo, senão vai delongar, né? Nós lemos o 31, ele falou com os judeus que haviam crido nele. Vamos para o 32, ele está assim, ó: conhecerão a verdade vos libertará, e a verdade que liberta, e a verdade é Cristo, né? E eles responderam: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos? Eles estão falando que, aquelas pessoas estavam falando que eles não eram escravos, que eles eram livres, que eles eram descendentes de Abraão. E como é que pode? Ele estava pensando numa condição física, uma coisa de carne, descendência de sangue, né? A descendência de sangue da carne. E estava trazendo uma visão de escravidão da carne. E no 34, Jesus fala assim, ó: em verdade digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você não está se sujeitando a Deus, você está sujeitando a sua própria vontade? Como é que você está observando o pecado? Como é que você está observando os pecados que você tem cometido no seu dia a dia? Se você está sujeito a você mesmo. Porque para mim, talvez, um determinado assunto não pode ser pecado. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, não, ué. E você às vezes acha, não, isso aí é pecado, mas tem outra coisa que a pessoa está fazendo que acha que não é pecado. Não, isso aqui tem nada a ver, não, ué. E como é que você vai saber se é pecado? Se você não está submisso à palavra de Deus, se você não entende, se você não procura a palavra do Senhor. Como é que você vai achar que aquilo é pecado? Como é que você vai saber que aquilo que você está fazendo é pecado? E ainda mais, a pessoa que vive em pecado, ela é escrava daquele pecado. Ela é escrava. Se você continua pecando naquele mesmo ponto, irmão, está guardando. Porque se o pecado é algo aberto, é mais fácil, né? Os irmãos vão vir e vão ver, e o irmão vai vir e vai te orientar, e você vai ter que ter aquela humildade para poder entender que é a palavra de Deus, que aquilo é pecado. E quando o pecado é escondido, aquele pecado, aquele infeliz em pecado de estimação, você está sendo escravo dele, irmãos. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Foque sua energia, foque sua mente, irmãos, em ler, em obedecer a palavra do Senhor. E Jesus vem trazendo essa questão de escravidão. E ele vem falar, né, sobre a obediência. E ele fala aí no 34, ele vem trazendo. E no finalzinho do texto, nós vamos antecipar aqui, trazendo que aquele que você obedece, que é o seu mestre. Aquilo que você faz para o seu mestre, reflete. Então, por exemplo, eu falo que o meu mestre é Jesus. Mas lá fora, as minhas atitudes não mostram que o meu mestre é Jesus. Lá fora, o mestre dessa pessoa é o diabo. Porque ele está fazendo tudo o que o diabo quer. E Jesus chega uma parte que ele fala isso, que o pai daquelas pessoas que estavam ali, dos fariseus, saduceus, daquelas pessoas que estavam ligadas à tradição e não ligadas a Deus, que o pai deles não era Abraão ou Deus, o pai deles era o diabo, porque eles estavam querendo fazer a vontade do diabo. E aqui eles falam que eles queriam matar Jesus, e a palavra de Deus fala que eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus pregava a verdade,
e arrastava a multidão, e eles não tinham essa eloquência, porque eles pregavam, era tradições, era vontade humana, era benefício próprio. Então, irmãos, fica hoje para nós essa mensagem. Quem é o seu mestre? Quem verdadeiramente está sendo o seu mestre no seu coração? A quem as suas atitudes estão refletindo? Está refletindo a Cristo ou ao diabo, por assim dizer? Você está prestando atenção na vontade de Deus, ou você está sendo sujeito ao nosso Deus, ou você está sendo sujeito, amigo do mundo e inimigo de Deus? Que o Senhor seja louvado, irmãos. Muito obrigado.